As chuvas castigaram a capital paulista na última semana. E para debater os desafios da administração pública, o Alesp Conecta recebe o deputado Coronel Nishikawa e a doutora Fernanda Zuccari. Fique agora com a íntegra da entrevista. Já aproveitando a sua contribuição, deputado, o senhor recentemente, as primeiras notícias do último domingo para segunda-feira, tudo que aconteceu na cidade de São Paulo. O senhor conhece bem a região do ABC Paulista, que mais uma vez sofreu com enchentes no centro de São Bernardo do Campo, com uma pessoa que desapareceu, depois confirmada a morte dessa pessoa. A gente sabe que é imprevisível a natureza, né? Sabendo que a natureza é imprevisível, não dá para quantificar milímetros de chuva e afins, o quanto é possível se prevenir esse tipo de situação, deputado? Bom, já tinha dito, né, o poder público tem a sua responsabilidade, entretanto, o dever maior de você poder, assim, prevenir esse tipo de situação, a população também deve contribuir, não jogando lixo, não jogando entulho nos leitos de rios, ou mesmo na rua. Eu já tinha dito anteriormente que o pessoal coloca lixo em horário que não tem recolhimento, aí vem uma grande chuva, acaba atingindo o lixo e levando para o leito do rio. Isso deve ser evitado, porque tem horário de recolhimento de lixo. Tem horários a se cumprir, enfim, a sociedade tem os direitos e deveres, né? Falando um pouquinho por esse outro lado, doutora Fernanda, até que ponto a administração pública consegue organizar todo esse sistema? A administração pública ela é responsável constitucionalmente por esses acidentes que ocorrem que acabam trazendo prejuízos à população, né? Até porque ela tem uma responsabilidade de fazer a limpeza, de contribuir, existe um planejamento em cima disso, né? São investidos valores para que os rios fiquem limpos, bueiros, então tudo isso existe sim uma responsabilidade, né? Obviamente, precisa ficar muito bem configurado o nexo causal, né? Para que uma pessoa seja eventualmente ressarcida, né? E como bem colocou o deputado aqui, a população também precisa contribuir, né? Hoje você passa em várias ruas aqui de São Paulo, então as pessoas estão almoçando na rua, jogando prato no lixo, se você for passar na região do Brás, Bom Retiro. Então, tudo isso prejudica em demasia, por mais também que a prefeitura faça o papel dela, a população também precisa contribuir, não jogando lixo nos rios. A gente tem que saber que é uma via de mão dupla tudo isso, né, deputado? Não se faz só de um lado essas questões, né? Você tem que ser atento ao que você faz também, né? Não adianta só falar... foi a prefeitura, ou o governo, ou isso ou aquilo que não recolheu o lixo, ou que não fez, talvez, uma obra que precisasse num rio, num córrego, alguma coisa. Tem que pensar um pouquinho que nós somos responsáveis por esse dia a dia, né, deputado? Eu digo que o Estado tem o dever de poder não, obrigação de fazer essas corretivas em leitos de rio, em piscinões. Os piscinões foram construídos para coletar água, não coletar lixo. E isso faz com que, se você não limpa, ela vai, evidentemente, o volume vai aumentar muito rapidamente. E nós fizemos um estudo no ABC, você que mora no ABC, nos 7 municípios, como estavam os leitos de rio e piscinões. Todas elas assoreadas. Então, o governo não está fazendo a sua parte, que deveria ser limpeza dos leitos e também o desassoreamento dos piscinões. Nós não estamos vendo essa ação. Nós fizemos estudo e encaminhamos para o governo. Não fiquei só fazendo estudo. Sim. O senhor encaminhou e disse, olha, nós entendemos que assim é a melhor forma de se melhorar essa situação. E, doutora, quando a senhora falou, né, até que explicou para a gente, né, em que momento a administração pública se torna importante e
precisa fazer aquilo do melhor jeito. Quando a gente fala de algum estudo, quando a gente fala de algum movimento de associação de bairro, alguém que vai levar isso para a administração pública, como é que funciona esse trâmite, como é que os administradores, os gestores, estou falando aqui no modo geral, tá? Não estou falando específico de X, Y, Z, como é que os gestores conseguem aproveitar esse momento da sociedade e fazer essa troca, doutora? Então, isso é muito importante porque justamente é através disso que você vai fazer a comprovação do nexo causal. Tá. Então, você com esses laudos todos, você consegue demonstrar que a parte não está sendo feita, né? Ou a prefeitura, ou o estado, enfim, não está fazendo a sua parte. Por conta disso, gera o prejuízo, né? Então, se de fato a limpeza não está sendo feita, o desassoreamento não está sendo feito da maneira como deveria, então aí sim a gente já tem, claro, o nexo causal, que para esse tipo de processo é importante, né? Além disso, o que é muito importante, a população está atenta. No momento de caos, que você está dentro da sua residência, dentro do seu negócio, você não consegue sair, não consegue você buscar. não consegue sair, você vai pensar, primeiramente... Você está vendo o seu carro ser submerso pela água, Exato. Né? Então, a primeira coisa que você faz é tentar sair daquela situação, com vida, enfim, né? Então, assim, mas uma coisa muito importante é a documentação de tudo isso. O que eu perdi na minha casa, se eu perdi a geladeira, se eu perdi a televisão, se eu perdi meu colchão, se eu perdi a minha cama, se o meu piso, tudo isso é muito importante, né? Fazer um vídeo, tirar uma foto, buscar o maior número de documentos. Nesse momento, a população precisa se documentar para comprovar o seu prejuízo, porque isso é uma prova que a gente precisa fazer, é uma prova documental. E sem isso, você não consegue nenhuma reparação, seja através administrativamente pela prefeitura, com algum canal que seja aberto, seja judicialmente. Entendi. Então, a gente precisa, mesmo naquela hora do caos, parar um pouquinho, respirar fundo para pensar direito, né, deputada? Até recentemente, também, a Prefeitura da capital paulista falou novamente que quem foi lesado por essas chuvas, e aí agora, dentro do que a doutora Fernanda falou, que comprove tudo isso, pode entrar com um pedido na Prefeitura para que o IPTU de 2021 não seja cobrado por eles. A gente está falando dessa via de mão dupla, deputada, as coisas vão se conectando, né? Sim, mas, como eu sempre falo, vou repetir. Não adianta o poder público ficar limpando, se a população continua jogando. E uma das coisas que a gente tem notado, eu falei aqui que eu trabalhei em 2 prefeituras regionais, a da Sé, que é uma das piores que existe aqui na capital, de administrar, e da Aricanduva Formosa, que é periferia. Sim. Basta ir num dos leitos de rio, você vai ver entulho, você vai ver lixo, sofá, até cama você vê jogado no leito do rio. A população... Não é só lixo, né? Evitar. Às vezes joga a casa toda. Então, é isso que está ocorrendo. E a população não se conscientiza nunca. Existem também áreas invadidas, áreas que deveriam ser preservadas, que estão sendo invadidas, e a população depois reclama que deu enchente onde ele mora. E a gente está encaminhando para o final do primeiro bloco. Até falava antes de começar o programa para a doutora Fernanda, que é um bate-papo e as coisas vão acontecendo e a gente vai falando. No próximo bloco eu quero voltar com vocês e vou deixar uma pergunta no ar para a doutora Fernanda. Até que ponto pode ser o contrário? A população pode ser responsabilizada por aquilo que aconteceu no seu entorno. Nesse primeiro bloco, falamos dos transtornos que a chuva causou em toda São Paulo e também na região metropolitana.
Os impactos econômico e social da chuva na última semana na capital paulista são debatidos agora no segundo bloco do Alesp Conecta. E eu deixei uma pergunta no último bloco para a doutora Fernanda, que é uma curiosidade mesmo, porque não vi o outro lado ainda. A gente está falando da população poder entrar com algum pedido de ressarcimento para a prefeitura. Pelo outro lado, como é que funciona a questão da administração, não importa o nível, você multar algum... Não só a população, mas algum empreendimento, alguma coisa que não contribua para essas questões que a gente está falando, doutora? Então, isso também é possível, né? Esse tipo de multa contra empresas, contra a própria pessoa física que jogue lixos em rios, na rua, enfim, arranque uma lixeira, tire do lugar. Tudo isso a prefeitura também analisa e também cuida disso, né? E nós até comentamos agora, e a questão não é só na rua. Se a gente consegue enxergar esse problema, se você mora num condomínio, você consegue, de fato, ter algum vizinho que joga uma garrafa do andar dele, que joga um lenço sujo, que joga... Então, assim, se dentro... Às vezes aquele finalzinho do cigarro também vai a que vai, né, bituca gente? do cigarro. A bituca do cigarro. Então, assim, dentro do próprio condomínio que a pessoa mora. Então, você imagina na rua o que ela faz, né? Então, isso é uma questão de educação, de cultura. E a gente está fazendo questão de reforçar isso, né? Porque o nosso papel é de alertar também a sociedade que nós temos os nossos deveres também, né? O que o deputado Coronel Chical está falando desde o início do programa é que a população precisa ter a consciência. Claro que o poder público tem os deveres que o próprio coronel também já falou para a gente, o que precisa ser feito, a doutora Fernanda falando aqui para a gente. Mas a gente não pode esquecer que, se começar com a gente, a questão do não jogar um papelzinho de bala no chão, não jogar isso, aquilo, ou falar, não, é só esse aqui hoje. O duro é só esse aqui hoje, todos os dias, milhões de pessoas, né, deputado? Aí não dá, né? A gente nota também, como você sabe, eu moro em São Bernardo, Sim. perto do rio Saracatã. Houve uma enchente esse dia, morreu uma pessoa carregada pela enxurrada. Eu morava muito próximo do rio. Uma vez entupiu todo o esgoto. Inclusive começou a subir o esgoto na minha casa, que era relativamente alta. Nós vimos uma quantidade enorme de papel higiênico que é jogado no vaso sanitário. Ou seja, a turma acha que jogar papel no vaso sanitário não vai entupir esgoto, vai sim entupir esgoto. As pessoas, se não se conscientizarem que ele é o maior responsável quando existe esse tipo de fenômeno na tua casa, ele é o grande responsável. Eu não acreditei quando eu vi tanto papel higiênico assim, embolado, que impedia do esgoto escorrer para onde deveria ir. A gente sabe que em alguns países, alguns locais, é comum essa prática de se jogar o papel higiênico dentro do vaso. Mas, nesses outros países, a tubulação e afins devem ser diferentes do Brasil. Então, a gente tem que ir com calma. A gente não pode fazer uma coisa e outra, né? Mas não é só isso. O papel também é preparado para ser absorvido pela água. Então, tem essa diferença. E o papel aqui no Brasil não é absorvido pela água. É o lance da gente querer copiar as coisas e não saber como copiar às vezes, né? Não tem jeito. E, doutora Fernanda, a senhora consegue para a gente dizer os trâmites, assim, de quem se sentir lesado, como é que faz? Aonde busca, aonde corre? A senhora já falou da documentação, que é importante. Então, a gente já sabe que documentação, mesmo naquela hora de nervosismo, a gente precisa parar, pensar e documentar. Depois disso, o que eu faço? Eu ligo para algum órgão, vou em algum lugar? Qual que é essa parte burocrática? Primeiramente, o ideal seria procurar a prefeitura para que você consiga administrativamente esse reembolso. Caso não consiga, daí sim Parte pensar para uma outra esfera. Para uma outra esfera judicial, né? Ou através de uma defensoria pública, quem atendeu os requisitos, ou até mesmo um juizado especial civil, ou procurar um advogado, né? Então, assim, empresas sofreram com isso, escolas, né? Alunos ficaram sem aula, mas tudo isso precisa aquilo que a gente volta, precisa ser comprovado de fato o nexo causal. O nexo causal que você diz é o que causou. O que causou.
curioso, né? E o que vai fazer esse link para que a administração pública seja responsável? Que ela é responsável, ela é responsável de uma forma geral. Mas efetivamente, no caso de cada pessoa, precisa se dizer o que ali Exatamente. E teve. tem outros casos também, por exemplo, quem passa numa enchente com o carro. Como é que fica a situação da seguradora? A seguradora é obrigada a pagar? Se você está correndo risco, né? Isso é importante a gente também esclarecer. Eu estou dentro do meu carro, eu estou vendo que a água já subiu ali no meu câmbio. Se eu continuar passando, a seguradora não é obrigada a me ressarcir, por Você mais que comprou o conste, risco você né? está, exatamente, você está assumindo o risco, né? Então, assim, eu sei que ali tem uma enchente, eu vou passar com o meu carro, eu vou deixar meu carro ali estacionado. Então, tudo isso a gente precisa ter um equilíbrio, saber, de fato, tem seguros que cobrem, Tem mas seguros que não. e tem seguros que não, Eu e posso vai fazer depender. eu posso ir até aquele lugar, depois daquele, né? Eu posso ir onde a água fica no meio do meu pneu, depois dali eu sei que eu não posso ir, então eu não vou, porque não vai adiantar nada se eu for e acontecer alguma coisa, né? Então é mais ou menos isso, né? A gente tem que ter os dois lados. Exatamente. E a pessoa também coloca a vida dela em risco. Sim, com né? toda A partir do certeza. momento que a água vai subindo. Fora isso, tem questões de doença, leptospirose. Justamente, Tudo isso, você a vai pessoa andando envolvendo outras naquela... coisas na questão, Envolve né? a saúde, né? Então, assim, é uma situação bastante delicada. E quando acontece isso, deputado, eu imagino que para a administração pública todo mundo fica em alerta. Defesa Civil, né? A questão, as pastas de saúde em cada cidade também ficam atentos, porque pode receber gente de desabamento, pode receber gente afogada, pode ter, né, várias coisas. A senhora acabou de falar da leptospirose, cada um de um jeito. Deputado, o senhor que passou tantos anos no Corpo de Bombeiros, teve o dia a dia dessas questões, o que falta hoje em termos de leis mais específicas que digam justamente até isso que a gente está conversando, até que ponto a população precisa prestar atenção no que faz, a administração pública diz precisa de leis, mas o que queria que o senhor falasse para a gente com a sua experiência, o que falta nesse sentido de leis? Falta ou não falta leis? Leis existem, só não são cumpridas. As leis existem, não são cumpridas. Só para abrir um parênteses e esclarecer, as reclamações devem ser conduzidas ou levadas para as várias subprefeituras da capital. Tá. Então, a subprefeitura tem a obrigação de recepcionar, analisar, e se não for, entra com medida judicial, como a doutora Fernanda falou. Perfeito. Eu acho que cabe esclarecer isso para a população, perfeito. mesmo porque eu trabalhei em subprefeitura, eu sei como a gente agia, né? Mas aqui é a nossa prestação de serviço, sem dúvida, deputado. Obrigada. E quanto à atuação do bombeiro, não é só saúde, não é só a prefeitura. O bombeiro sempre está em alerta. Quando há precipitação pluviométrica acima da média, o bombeiro está em alerta para poder se locomover para, infelizmente, retirar pessoas vítimas da enchente. Isso é coisa assim corriqueira para nós. Sim. Eu cansei aqui na capital correr, tirar pessoas ilhadas, pessoas que estavam em perigo, para você sabe que se ele ficar ali, uma hora vai ser arrastada pela enxurrada. Então, o bombeiro também coloca em risco a sua vida. O grande perigo de você adentrar em enchente são as leptospiroses. Já tem assim, casos de bombeiro que faleceram por contrair leptospirose nessas enchentes. Então, o bombeiro, acima de tudo, está preparado para essa missão. Hoje, os equipamentos de proteção estão bem melhores da época com que eu trabalhava na rua. Então, pelo menos isso deve ser minimizado. A tecnologia vai melhorando, as coisas vão melhorando, mas, gente, é isso. É um ser humano que se coloca em risco pelo outro. Não tem jeito, né? A gente está falando muito disso, né? O senhor falou também dessa questão de as leis existem, mas não são levadas a risco, né? Como é que... mais fiscalização, mais conscientização, um pouco dos doisão? Bom, eu quero também pontuar uma coisa que a gente não falou ainda.
Quando a gente estava na Aricanduva, a gente fazia várias assim, incursões para surpreender pessoas que descartavam entulho. Por incrível que pareça, a gente preparava um aparato, chamava a polícia para estar junto com a gente. No dia que a gente ia fazer a fiscalização, não via um cara fazer o descarte. É incrível, né? Mas parece que vaza, toda vez que nós fazemos algumas coisas programadas, vaza a notícia e a gente não consegue surpreender. Isso é um crime. Crime Sim. contra a natureza, né? Meio ambiental. Crime meio ambiental. Crime ambiental, lógico. A gente não pega. Eu vou falar criminosos porque são criminosos quem faz isso. Não conseguia pegar. Então, leis existem, né? Custa R$12.000, vou repetir. Não sei se aumentou, porque eu trabalhei em 2001, 2011, 2012. Provavelmente deva ter aumentado ali, Sim. mas deve estar ali na casa mais de 10 mil, com certeza. Não, mais 10 mil, com certeza, já estava Com 12 mil. certeza. Então, a multa é pesada. Imagina você mesmo tomar assim as pessoas- 12 mil de multa. Né? Aí tem gente que às vezes vinha, era multada, vinha chorar lá. Porra, 12 mil de multa, me pegaram, né, jogando lixo. O lixo, como a doutora falou, na frente do condomínio. E a pessoa foi surpreendida deixando o lixo fora de horário, fora. Aí é multada mesmo. Então a gente tem que entender que estamos sendo fiscalizados também, os dois lados. A gente fiscaliza um lado, o outro lado fiscaliza a gente, né, doutora? Não tem jeito, Exatamente. né? Como bem colocou o deputado, quando a população for de fato na prefeitura, na subprefeitura, fazer essa reclamação, sempre guardar o protocolo. Né? Então é bem importante também, nesse momento, você também se documentar. Fiz um pedido administrativo na subprefeitura e guardar esse protocolo de solicitação. E eu agradeço, porque o nosso programa já chegou ao fim. Nem parece, né? A gente está falando. Muito rápido. Vai muito rápido, né? Doutora Fernanda, se alguém que está ouvindo a gente, vendo a gente, quiser entrar em contato com a senhora, com o seu escritório, como é que faz? Pode me seguir no Instagram, Tá. doutora Fernanda Zuccari. Vamos só soletrar o Zuccari para o pessoal. DRA Fernanda Zucare. Perfeito. E aí fala com a senhora se tiver mais alguma dúvida. Exatamente. Deputado, obrigada novamente por ter vindo aqui ao Alesp Conecta. Tá quase co-apresentando com a gente aqui, né, Josiel? Tá quase co-apresentando ainda bem o programa. que a gente passou por essas várias situações, a gente pode falar um pouco. A experiência do bombeiro e a experiência de ter sido chefe de gabinete de 2 prefeituras regionais muito importantes. Isso é importante para o Alesp Conecta, trazer aqui especialistas, né, sobre o tema. Quem quiser entrar em contato com o deputado, pode entrar ali no site da Alesp, al.sp.gov.br, tem um lugarzinho ali escrito Lista de Deputados. Sim. Só procurar o nome do deputado Coronel Nishikawa, tem tudo lá. Tem o e-mail, tem a sala do gabinete, tem os telefones, e aí fica mais fácil, a equipe do deputado entra em contato. Certo, deputado? Estamos à disposição. Combinado, então, deputado. Esse foi o Alesp Conecta de hoje. Se quiser assistir esse e os outros programas, só baixar o nosso aplicativo Rede Alesp, tanto no iOS quanto no Android. Até a próxima!